Opa, tudo bem pessoal? Tudo jóia? Hoje a gente vai fazer uma live diferente aqui. Então hoje nós temos um amigo para convidar aqui, convidado já na verdade, né? Convi- Boa tarde a todos, para quem está nos assistindo agora. Só aguardar um pouquinho aí, professor Lucas está chegando aí para a gente bater um papo. Vamos trocar uma ideinha sobre. E aí, André, tudo bem? Tudo jóia? Pastor Silas, a família inteira está aqui também, né? A gente vai trocar uma ideia aí hoje sobre perfil lipídico, né? Falar um pouquinho sobre isso aí. Só aguardando aí um minutinho. Maravilha, Andrezão. CRF tá firme aí. Como é que vai, meu querido Pastor Silas? Tá lá na Curitiba? Tá frio aí, meu amigo? Grande Williams. Tá frio demais. Tá dando um probleminha lá com o Lucas. Vamos ver se ele. Aí, garoto. Agora deu certo. Tá com áudio aí? Acho que sim. Tá Tá me sim, ouvindo? tá com áudio sim. Boa tarde. Então vamos lá, boa tarde. Então, tá aqui comigo o professor Lucas Bonfadini, Lucas Augusto Bonfadini. Obrigado por estar participando aqui, Lucas. E eu queria que você se apresentasse, né? Eu não vou fazer essa honra aqui não, tá? Então deixar contigo aí, deixar uma coisa mais solta aqui, tá Tá, bom? Fica à joia, pode vontade deixar. aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Monfadini, né? Sou professor da FEF, sou biomédico, tenho graduação em biomedicina, fiz pós-graduação em docência em ciências da saúde e também tenho mestrado em bioengenharia, né? Voltado para a parte de avaliação bioquímica, utilizando também inteligência artificial. E a convite do professor Giovanni, né? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho com vocês referente ao perfil lipídico, né? Entender um pouquinho como que funciona esse perfil. Na verdade, a gente está fazendo começou a fazer essa série de lives aqui agora para a gente estar falando um pouquinho exatamente das questões que envolvem a saúde da população no sentido geral, tá? Então a gente vai convidar outras pessoas, né, posteriormente, nós vamos tratar aqui, né, falar um pouquinho de saúde no sentido geral, tá? Tanto da parte física, quanto da parte emocional, mental, né, esportiva e assim por diante. Enfim, e a ideia de convidar o professor Lucas foi exatamente essa questão
que ele já trabalha com análises clínicas, é biomédico, como ele disse aqui mesmo, né? Então tem notoriedade no assunto. E eu quis trazer isso aqui exatamente por quê? Porque a gente tem percebido, né, grandes quantidades de pessoas, de pacientes, que buscam os consultórios médicos com problemas de saúde correlacionados com a parte cardiovascular, né? Um dos problemas que são evidenciados é exatamente a questão, né, do aumento da parte gordurosa no sangue, né? E isso tem trazido um malefício para essa população, né, para esse tipo de pacientes, né, esse pessoal que tem esse tipo de acometimento. Então, Lucas, eu queria te deixar à vontade um pouquinho, se você quiser explanar um pouquinho, assim, sobre de que forma que, de repente, a pessoa, né, começa a manifestar sintomas a partir do momento que ele evidencia isso aí num exame bioquímico de dosagem do colesterol, triglicerídeos e as frações do colesterol, né? Como é que se percebe isso aí, que sintomatologia que o paciente já começa a ter para buscar um médico ou simplesmente acontece ao acaso e de repente encontra isso? Como é que você vê isso aí? Então, essa questão dos sintomas é algo bastante bacana de tocar no assunto, porque pessoas, geralmente pessoas mais magras, né, acreditam que possam estar livres do colesterol alto, né, e não é bem assim que funciona. A gente não tem um padrão muito bem estabelecido em relação a pessoas com maior quantidade. É claro que sim, o tecido adiposo, a gordura, né, a falta do exercício físico influencia, sim, para a elevação do colesterol alto, mas pessoas magras, pessoas inclusive que fazem exercício físico, também estão suscetíveis a ter a elevação do colesterol, né, ou do lipidograma como um todo, né? Inclusive, a gente tem alguns estudos que demonstram essa relação, porque a elevação do colesterol, ela pode se dar por diversos fatores. Um desses fatores é o critério da hereditariedade, né? Então tem a parte da hereditariedade envolvida também e também a questão genética. Então, boa parte das pessoas que têm colesterol alto tem colesterol alto devido à carga hereditária e à carga genética. E outra parte da população, consequentemente, vai ter devido a maus hábitos alimentares, a estilo de vida inadequado, estilo de vida sedentário, baixa prática de atividades físicas e também relacionado ao consumo de alguns alimentos não tão saudáveis, né? Então, os primeiros sintomas, eles podem dar essa mascarada por estarem presentes também, tanto no grupo de pessoas que são mais magras, inclusive alguns atletas por esse fator hereditário, quanto também em pessoas de alguns grupos de riscos que a gente incluiria aí, pessoas com excesso de tecido adiposo. Ok. Eu vi assim também, a gente percebe que existe uma tendência, né, de muitos médicos, eles já terem a prática de prescreverem já as estatinas, né? Então, o cara chega lá de repente com colesterol lá, seu colesterol, desculpa, o colesterol seu está em torno aí de 250, né, 240, 220, eu já vi isso aí, né? O que hoje mudaram, né, já há um certo tempo, mudaram os parâmetros, né, dos valores normais aí do colesterol total, né? Assim como do triglicerídeos. Depois eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como são formados esses parâmetros também. Mas eu percebo assim, que o cara não está com colesterol tão elevado e ele sai do consultório já com alguma prescrição de algum tipo de estatina, né? Seja ela lá já de cara, né, a simvastatina, né, a atorvastatina e uma das mais agora badaladas aí, a rosuvastatina, né? Então, aí, deu um leve aumento no seu LDL, né? Então, já vamos entrar com isso aqui e tal. E assim, será que não existiria também uma questão de verificar que tipo de paciente que é, para que, conversando com ele, orientando com ele para alguma questão de controle nutricional,
ou de promoção ou participação de atividades físicas possa melhorar isso aí sem ter que entrar com medicamento já de cara aqui no paciente? Ou depende do caso? O que você acha? Com certeza. Essa, essa situação, né, do valor de referência ter se alterado ao longo dos anos influenciou, inclusive, na prescrição muito precoce de alguns medicamentos. O valor de referência, por exemplo, do colesterol total, alguns anos atrás, era 200, né? Hoje em dia, a gente já tem um valor de referência ali, considerado dentro do padrão, até 190, né? Então, esse valor de referência diminuiu e, consequentemente, todos os valores que estiverem acima disso, já alguns médicos já acabam solicitando a prescrição médica, né? Acaba influenciando. Isso. E a avaliação do paciente, ela deve ser uma avaliação multidisciplinar, né? Não adianta avaliá-lo apenas individualmente. Como eu disse para vocês, tem alguns perfis de pacientes que, inclusive, são atletas, são magros, que são influenciados pela questão da hereditariedade, né? Entendendo um pouquinho como que se dá a composição do colesterol no nosso organismo, boa parte dele é produzido pelo nosso próprio organismo, né? Então, boa parte dele, 70% aproximadamente, é produzido pelo nosso fígado. E só 30% vai ser proveniente da alimentação. Então, recomendar uma boa alimentação para o paciente é importante? Com certeza é importante. Mas não é somente isso. Não é somente a alimentação, a regulação da alimentação, fazer uma dieta controlada que vai conseguir fazer essa diminuição do colesterol, né? A gente precisa tratar o paciente como multifator, né? Analisar as outras situações, né, também, se tem a prática de atividade física associado com o consumo de alimentos mais saudáveis, né? Baixa ingestão de gorduras saturadas, alimentos gorduras trans também, né? Baixo consumo também, induzir, né, o baixo consumo de alimentos ultraprocessados, que está bastante presente hoje em dia na alimentação de todo mundo, né? Fast food. Então, todos esses hábitos somados, eles que vão conseguir fazer a gestão, né, desses hábitos somados, que vai conseguir fazer a melhora desse perfil do paciente e não analisando apenas um marcador em si. Ok. Então, até uma pergunta aqui do Williams Carrasco, que ele perguntou assim, né, por que que os valores normais hoje estão diminuindo né, os parâmetros aí, né? E foi exatamente aquilo que eu pensei, daqui a pouco você pode comentar sobre isso, né? Então, eu já tinha até dado toque nisso aqui, né? Se você quiser já pegar e já entrar nessa vertente aí. Tá. Para chegar num valor de referência de um determinado exame, é feito um cálculo do padrão de como mais ou menos são os exames aceitáveis de uma determinada população. Então, basicamente, é analisado uma determinada população saudável e não saudável, né? E visto o que é considerado padrão, qual que é a média para aquele grupo, né? Falando bem popularmente aqui como que é feito esse cálculo. E a partir desse cálculo chega-se então no valor de referência. Porém, não existe muito um consenso, né? Existe até um pouco de desconsenso nessa questão de estabelecimento do valor de referência, justamente por essa questão da gente ter bastante presente a indústria farmacêutica, né? Com um interesse na prescrição de medicamentos. Então, existem alguns conflitos aí que somam-se a essa situação da composição do valor de referência do indivíduo. Eu não vou falar minha idade, porque seria até meio antiético aqui, né? Mas, quando eu comecei a trabalhar com análises clínicas, pra você ter ideia, o, o valor de referência máximo aceitável para o colesterol total era 239. Você tem ideia, né? Depois ele foi diminuído, né? Só para o Williams já entender o que eu estou falando aqui também, né? Era 239, depois ele passou aí para 210, 200, hoje está em nível aí de 190, né? E geralmente, o que eles fazem, né? Que nem você falou aqui, né? Pesquisa no grupo de pessoas e determina-se uma média desses valores aqui, né? Ok? Hoje mudou muito o perfil também do brasileiro, né? Da população, no sentido geral, né? Com relação a atividades físicas, a alimentação. Claro que tem os desregramentos aí, né?
Mas, se você pegar uma população saudável, você já percebe que esses valores têm diminuído, tá? Então, e aí? Quem não está saudável vai sofrer mais as consequências disso também, né? Possivelmente. O triglicerídeos, quando eu fazia os exames bioquímicos, o valor normal de triglicerídeos era 200, né? Então, hoje você vê aí, eu acho que está em torno de 140 hoje, se não me foge a memória. É Não é isso? 150, né? 150, 140, dependendo Do do kit laboratório. que o laboratório, né, emprega aí, né? A glicose, para verificar a glicemia de jejum, quando eu comecei a trabalhar, ainda ele estava por volta lá, valeu, Williams, ele estava por volta lá de 120, né? Depois já caiu para 110, logo em seguida, quando eu comecei a trabalhar, já caiu para 110, depois 100, 99, tem lugar aí hoje que eu já vi em torno de 90, não sei se você me confirma isso aí. É Mas 90, eu não... o que você vê normalmente aí, 99. Isso, 99 a 100, só com o grupo de gestantes, né, que trabalha com uma margem um pouco menor. Mas tem-se essa variação, inclusive, como você disse, de valor de referência nos próprios laboratórios, né? A Exato, gente vai ter valor de referência variando. A gente precisa entender que nem todo mundo é igual, né? Precisa ter essa diferença porque determinados grupos, determinada população agem de formas diferentes, né? Então, por exemplo, a gente tem valores de referência diferentes para hemoglobina de acordo com a altitude. A altitude vai influenciar na quantidade exato, de hemoglobina. A gente vai ter o valor de referência diferente de acordo com a idade também, relacionada à hemoglobina. Bebês têm muito mais, né? Enquanto adultos têm um pouco menos. Então, os próprios laboratórios, de acordo com o kit que estiver utilizando, de qual fabricante, vai ser determinado um padrão, né? E a partir dali vai ser criado também o valor de referência que também varia, né? Então, a gente precisa, mais uma vez dizendo aqui, ser multifatorial na hora de fazer a análise de exato, um indivíduo, né? exatamente. Então, pensar o seguinte, para quem está nos assistindo aqui, ou para quem vai assistir depois, com o tempo aí, que vai ficar gravado isso depois, tanto no Instagram, né, quanto no YouTube, vou deixar. O cara que está assistindo hoje, ele está preocupado com os valores dele aí, né? O que nós temos aí de valor normal para colesterol? 190, ok? Isso, Até 190, ele pode ficar tranquilo. isso. Triglicerídeos até Até 150, né? 150. E o HDL, HDL? preferencialmente acima de 40, né? Acima de 40. Isso. Tanto para homem quanto para mulher. Isso. A Sociedade Brasileira de Cardiologia determina um valor considerado saudável, né? Correto, na casa de 60, né? Uhum. Mas se tiver acima de 40, já é um valor aceitável, Então, né? uma coisa, Mas preferencialmente entre 40 e 60. o que que Acima de... o que que o paciente deveria fazer se ele tiver com um HDL baixo? Que recomendação que daríamos para ele? Então, Ele só melhorar esse perfil. para contextualizar o pessoal aqui, né? Quando a gente vai falar de colesterol, comumente as pessoas já associam o colesterol como algo negativo, né? E não é assim que funciona. O colesterol ele vai ser essencial para diversas funções do nosso organismo. Sim. Então a gente precisa do colesterol para compor principalmente a membrana das nossas células. Ele vai ser a terceira substância mais abundante lá na membrana das nossas células. A membraninha vai ser o que envolve essa célula, né? E estando ali presente, vai influenciar na permeabilidade dessa célula, vai influenciar na composição, né, na integridade dessa célula, e para que essa célula trabalhe de modo correto, né? Além de estar presente na membrana das células, o colesterol também é essencial para a produção de alguns hormônios no nosso organismo. A testosterona, por exemplo, tem a participação bem efetiva do colesterol na sua produção e alguns outros hormônios também, né? Vão utilizar o colesterol. Uma vitamina importantíssima, né, do nosso organismo é a vitamina D e ela vai ter a participação do colesterol para que ela funcione de modo correto, né? Então a gente precisa do colesterol, né? A gente precisa dele para sobreviver e geralmente quando a gente vai falar do colesterol a pessoa já associa logo ele a algo negativo. E não é bem assim, né? Trouxe aqui para vocês todas as funções do colesterol
positivamente no nosso organismo, é vital, né? Nós precisamos dele para fazer todas essas produções que eu citei e também para a obtenção, no caso do triglicerídeos, que vai compor o lipidograma, né? Para também ter um recurso energético, né? Para a gente obter energia. Então, bora lá. Quando a gente fala, o título da nossa conversa aqui hoje é a análise do perfil lipídico, né? O perfil lipídico engloba o lipidograma. E o que é o lipidograma? É o exame que a gente vai fazer que contém vários examezinhos dentro dele. E quais são esses exames? Um deles que a gente faz é a dosagem de colesterol total. E o colesterol total vai ser composto pelas frações. Quais são essas frações? O HDL, o LDL e o VLDL, né? Além dessas frações, temos também somado ao lipidograma o triglicerídeos, né? E todos eles em conjunto vão compor o que a gente chama de lipidograma. Então, quando fala assim, o médico vai solicitar a dosagem do perfil lipídico, ele está fazendo a dosagem desses exames que eu comentei aqui com vocês, né? Então, o colesterol, como um todo, tem todas as funções que a gente já comentou. O triglicerídeos, a função de reserva energética, principalmente, né? E como que eles se relacionam, né? Como que a gente tem a relação desse colesterol com as suas frações, né? Além do colesterol como um todo, como que as frações funcionam? As frações, como eu disse, vão ser HDL, LDL e VLDL. A fração HDL, ela é popularmente conhecida como colesterol bom, né? Por que ela é conhecida como colesterol bom? Ela vai ser a fração que vai retirar o colesterol acumulado nas artérias, principalmente, e nos tecidos, e levar para o fígado para poder ser metabolizado. Já o LDL é considerado colesterol ruim. E por que é considerado colesterol ruim? Porque ele faz o processo inverso, né? Ele passa distribuindo para os tecidos. Porém, a função dele, ele não deve ser considerado ruim, né? Ele deve ser considerado ruim quando for em excesso. Mas a função do LDL também é uma função vital. A gente precisa que esse LDL faça esse processo de levar o colesterol para os tecidos, para que esse colesterol entre nas células e cumpra todas aquelas funções que nós comentamos anteriormente. E aonde que está o problema? Quando esse colesterol, o LDL, está muito elevado. E quando ele está muito elevado, ele passa a deixar no seu percurso ali acumulado o colesterol na parede das artérias, né? E esse acúmulo, somado a outras condições do indivíduo, pode levar ao que a gente chama de aterosclerose, né? E como que se dá isso? A gente vai ter alguns potencializadores dessa aterosclerose. A parede da nossa artéria, a gente precisa entender que ela é passível de lesão, né? Ela pode sofrer lesões. Então, indivíduos principalmente que têm hipertensão, que tem a pressão arterial elevada, essa pressão arterial elevada vai causar microlesões nessa parede da artéria, e essas microlesões favorecem o depósito desse colesterol nessa parede da artéria, e esse colesterol vai se somando, se juntando, e vai causar o que a gente chama de aterosclerose, ou somado também aos coágulos sanguíneos que podem se juntando ali, vai causar o que a gente chama de trombose, né? Então, basicamente assim, a pressão arterial vai ser extremamente danosa, principalmente relacionada a pacientes que têm colesterol alto. Devido a essa condição de causar essas microlesões, são como se fossem microfurinhos que vai sendo causado na parede da artéria e, consequentemente, vem o VLDL. Se estiver em excesso, vai começar a fazer o depósito. Imagine, se a gente tem uma região que tem um furinho ali, é muito mais fácil de se depositar, de se alocar e ficar aquele colesterol ali alojado. E com o tempo vai alojando, até que chega ao entupimento dessas artérias, né? E quando tem esse entupimento, essa aterosclerose, interrompe a passagem do sangue de uma artéria que leva até o que está relacionado ao coração, né, que são as artérias coronárias, a gente vai chamar de infarto do miocárdio. E quando a gente vai ter esse interrompimento da passagem do sangue que está relacionado com o cérebro, a gente vai chamar de AVC, né? Então, o AVC pode ser ocasionado pelo colesterol alto? Pode, não é ocasionado somente pelo colesterol alto, mas um dos fatores que podem levar ao infarto do miocárdio, que é o coração, e ao infarto cerebral, que é o AVC,
é o colesterol elevado, né? Sem nenhum tipo de alarmismo, né? A gente não precisa se desesperar que comeu errado, vai ter esse tipo de situação de infarto, né? Não é assim que funciona, é aos poucos, é gradativo. Por isso que é muito importante ficar atento aos sinais, né? Fazer exame pelo menos uma vez ao ano, um check-up, para avaliar como que está esse lipidograma, mudar, consequentemente, como a gente já disse aqui, o estilo de vida, os hábitos alimentares, né? E sempre fazer esse acompanhamento, porque tem esse risco, né? E aí, no caso, por exemplo, só para categorizar o AVC, geralmente o pessoal conhece como derrame, né? E qual vai ser a diferença? Tem um AVC que a gente chama de isquêmico, que é aquele que vai ter o interrompimento da passagem do sangue, né? Como se fosse como se fosse não, é uma plaquinha, um coágulozinho que interrompe a passagem de sangue. E se interrompe a passagem de sangue, não chega oxigênio até esses locais, né? E se não chega oxigênio, diminui a oxigenação, vai causar a necrose, que é a morte, né, desse tecido. Então é aí que está o perigo. E o outro tipo de AVC é o AVC hemorrágico, que é quando não tem apenas o interrompimento da passagem do sangue, mas acontece também o extravasamento do sangue, né? Esse vaso sanguíneo ele se rompe e acontece o derramamento de sangue, por isso que é conhecido popularmente como derrame, né? Então, o colesterol alto vai estar envolvido tanto com AVC isquêmico quanto com AVC hemorrágico e também com o infarto do miocárdio, tá? Perfeito. E não fica restrito apenas a essas áreas, tá? Uhum. Pode acontecer em outras regiões do corpo também, como membros superiores e mais comumente também em membros inferiores, nas pernas, né? Formato tem a ver com a questão de trombose também ou não? Tem a ver. A trombose vai ser básica. A trombose a gente divide em trombose arterial e trombose venosa, né? A trombose ela vai ser basicamente essa união, essa interrompimento da passagem do sangue somado o acúmulo do colesterol com os coágulos sanguíneos. Eles em conjunto que vão interromper a passagem do sangue, né? Ok. Então, pode ser, o colesterol é um potencializador da trombose. É isso aí. A doutora, só interrompendo um pouquinho, a doutora Gisele Paiola, lá de Oeste, ela mandou uma mensagem aqui dizendo assim, né, que um dos grandes problemas das estatinas, quando as pessoas tomam ela, é a depressão da coenzima Q10, né, do nosso organismo. E com isso, a pessoa ela se sente cansada, né, com fraqueza muscular, etc e tal. Então, queria agradecer aqui, né, pela colaboração. E semana que vem nós vamos conversar, viu, doutora Gisele? Então, estamos aí aguardando já. Tá joia? Ô, Lucas, e assim, a gente está falando sempre assim, o colesterol alto, né? E uma das coisas que é importante lembrar também, né, que você tocou no assunto, inclusive, das partes hormonais, né? A Gisele está aqui ainda. É, a questão relacionada com as partes hormonais é que a base molecular dos hormônios é a base principal do colesterol. É uma molécula de colesterol ali no meio, né? Então, muita gente acha que, pô, mas colesterol muito alto, não é que é questão de muito alto que vai entrar nesses fatores aqui, mas nós precisamos do colesterol. Eu acho que é importante falar também, né, que quando a gente não tem um certo colesterol suficiente pela alimentação nosso organismo, ele é responsável pela produção desse colesterol através de um negócio chamado biossíntese, né? Não sei, estou relembrando aí as teorias bioquímicas lá de uns tempos atrás, né? Por quê? Porque nós precisamos de uma certa quantidade desse colesterol, tá? Para que possa, né, participar de uma série de ações bioquímicas do nosso organismo para que ele possa estar em funcionamento adequadamente, ok? Isso mesmo. Então, só para finalizar aqui, né, ele é fundamental na produção dos hormônios, ok? E aí, uma questão que eu queria perguntar para você, né? A gente fica pensando simplesmente aqui, né? Pô, mas o excesso do colesterol, o excesso do colesterol, o excesso. Mas e a diminuição desse colesterol, né? Quais as implicações disso, então? Você quer comentar um pouco sobre isso? Sim, com certeza. A diminuição vai impactar diretamente na produção desses hormônios que vão necessitar do colesterol para serem produzidos. Também vai influenciar na queda desse colesterol presente na membrana das células, né?
e, consequentemente, essa célula vai ser prejudicada. Vai afetar a integridade dessa célula, vai afetar a permeabilidade, né, o modo como tem a passagem de substâncias entre essa membrana dessa célula. Então, por estar envolvido em todas essas questões na membrana das células e na produção de hormônios e também de vitamina D, o paciente tem um comprometimento de modo, como fala, presente, tanto no aumento quanto na diminuição do colesterol, né? Só retomando aqui o pessoal para que ele não é o vilão, né? Ele é essencial, a gente precisa, como eu disse para vocês, dele Exatamente. para sobreviver. O problema está o quê? No excesso e também na falta, né? Então a pessoa precisa manter uma alimentação controlada para que não falte e para que não fique também em excesso. E aí que Exato. entra nossos colegas nutricionistas que podem orientar o pessoal da melhor forma para ter um consumo de alimento. E também os colegas da fisioterapia, educação física, que vão poder orientar o pessoal quanto à prática de exercício. Exatamente. Acho que uma outra coisa que é importante também, né, falar aí do própria questão do aumento do triglicerídeo, só saindo um pouquinho da questão do colesterol, né? Nós temos aí alguns pacientes que têm disfunções renais, né? Algum tipo de insuficiência renal que faz com que esse triglicerídeo seja aumentado. Então, eu já tive paciente, por exemplo, né, pegando a minha parte profissional aqui, de quando eu trabalhei com as análises clínicas, eu tive paciente aí que tinha triglicerídeos aí em torno de 2.000. Né? Nossa. Até para você fazer a dosagem era complicado. Né? E eu tô falando assim, não era um cara obeso, não é um cara que exagerava na alimentação, mas assim, é uma própria questão, né, da patologia que ele carregava que fazia com que o triglicerídeos era aumentado. Tá? A Gisele está comentando aqui ainda que é importante lembrar sobre a gestão de boas fontes de gorduras, né, como alguns tipos de frutas, né, castanha, coco, abacate, etc. E tal. É exatamente isso. Né? É que você traz um outro tipo de alimentação, né, a não ser lá o da picanha, né? E das comidas gordurosas e o excesso de carboidratos que corrobora para isso, né? Tá joia? Bom, já estamos aí com praticamente meia hora da nossa conversa, que era mais ou menos o que a gente tinha programado aqui. E eu queria, assim, que você deixasse, ô Lucas, uma mensagem final, assim, para esse tipo de paciente que, de repente, fala assim, poxa, mas o que ele poderia mudar na vida dele, né? De repente, mudar estilo de vida, mas né, desde procurar um médico até, sei lá, outras situações, o que você deixaria aí com uma mensagem final para esse paciente aí, né, para ajudá-los, né, nessa busca aí da melhoria da sua qualidade de vida? Uhum. Só complementando ali a questão das gorduras, né, provenientes, é que a gente vai ter a divisão das gorduras saturadas e insaturadas, né? A gente vai ter aquelas gorduras que em temperatura ambiente elas ficam sólidas e as que em temperatura ambiente não ficam sólidas, que a gente vai considerar como óleos. Então, o ideal é que a gente busque essas fontes de gorduras que são consideradas como óleos. Por exemplo, as provenientes das castanhas, né? Castanhas possuem bastante quantidade de óleo. O abacate também é uma fonte de gordura saudável, né? Então é muito importante se adaptar pela busca dessas gorduras, que são gorduras mais saudáveis. Voltando um pouquinho também na questão do triglicerídeos, né? Só é importante colocar aqui a função básica deles de reserva de energia, né? Então, o pessoal também acaba vendo o triglicerídeos como um vilão, mas ele é importante. Em excesso, vai ser um vilão, principalmente porque ele vai se depositar no tecido adiposo, né? Vai causar esse acúmulo, mas a gente precisa também dele para garantir a nossa existência, né? É um recurso energético que nós temos quando não é possível obter essa energia através da glicose simples, né? Então, não tenho glicose suficiente na corrente sanguínea para obter energia, as células produzirem energia, que a gente chama de ATP, né? Então, da onde que eu vou tirar esse recurso energético? Aí que entra a atuação dos triglicerídeos. Esses triglicerídeos são um recurso energético que a gente tem secundário, que ficam lá no tecido adiposo, e quando a gente necessita, tem um hormôniozinho lá do pâncreas que se chama glucagon, vai fazer a liberação desse triglicerídeos do tecido adiposo,
ele cai na corrente sanguínea, e aí que entra uma outra fração, que é o VLDL, que a gente não tinha comentado até agora. A função basicamente do VLDL é fazer o transporte do triglicerídeos. Vai levar esses triglicerídeos até o fígado, e lá no fígado ele vai ser metabolizado, né? O triglicerídeos é composto basicamente de 3 ácidos graxos e um glicerol. Os 3 ácidos graxos por hora não vão ser utilizados, e o glicerol, uma parte dele vai ser convertido em glicose, já cai na corrente sanguínea para suprir a nossa necessidade energética que estava faltando, né? E outra parte desse glicerol volta a ser convertido em glicogênio, que é o nosso estoque de energia que nós temos, que fica acumulado no fígado, né? E assim, quando a gente precisar, de modo mais rápido, o glucagon consegue quebrar esse glicogênio do fígado, quebra ele em glicose, a glicose cai na corrente sanguínea e supre a nossa necessidade energética, né? Então, o triglicerídeos é muito importante para o processo que a gente chama de gliconeogênese, que é a nova formação do glicogênio, para fazer a manutenção desse estoque de energia que a gente precisa ter no fígado, né? E já falamos, então, a função da VLDL, que é fazer esse transporte do triglicerídeos. Pegando para comentar também um pouquinho sobre o recado que eu daria para o pessoal, só contextualizar também de um estudo que foi feito pela USP, relacionando, categorizando, né, fazendo essa divisão do LDL, né? Por quê? O LDL, o pessoal, como eu disse para vocês, conhece popularmente como colesterol ruim, mas a gente já explicou que não é bem assim, porque a gente precisa que ele leve esse colesterol para os tecidos, para as células, para ser distribuído. E o problema está quando esse colesterol ele fica elevado, né? Essa quantidade de LDL está elevada e vai acontecer esse acúmulo. Porém, esse LDL foi descoberto. É um estudo recente, né? Menos de 10 anos, então isso a gente pode considerar recente na história da medicina, isso é recente, né? Que esse LDL ele é subdividido. Uma parte desse LDL não é tão ruim para as pessoas, para os indivíduos, né? E outra parte é considerada mais ruim. E qual que é essa parte mais ruim? É aquela parte que é considerada oxidada. Então a gente vai ter o LDL não oxidado e o LDL oxidado. E esse sim, o oxidado, que está relacionado com a aterosclerose, que é o grande problema envolvido aí no colesterol alto, né? A oxidação é basicamente a perda de elétrons, né? Quando perde elétrons, vai acontecer a oxidação. É basicamente o que acontece para o pessoal se contextualizar na corrosão de alguns metais. Então, teve a perda de elétrons, vai acontecer a oxidação. E o que esse estudo identificou? Que essas atletas, né, atletas regulares, atletas de alto desempenho, possuíam menos esse LDL oxidado, enquanto pessoas sedentárias possuíam uma grande quantidade de LDL oxidado, né? Então aí que fica o recado, né? Como que a gente pode melhorar o nosso estilo de vida? Principalmente se livrando do sedentarismo, né? O sedentarismo vai ser um grande fator de risco para o aumento desse LDL, principalmente na sua forma oxidada, que é o grande perigo associado à aterosclerose, para causar um infarto do miocárdio, AVC isquêmico, hemorrágico, e tudo aí vai, como a gente comentou, né? Mas, só lembrando mais uma vez, que 70% é produzido pelo nosso organismo e só 30% é proveniente da alimentação, né? Então, preciso controlar a alimentação para eu ter uma melhor gestão desses 30%? Com certeza. Mas os outros 70% nós precisamos administrar de uma outra forma. Como? Aí que entra a atividade física, né? Que envolve a deixar de ser sedentário, porque o sedentarismo é um potencializador, e também fazer o controle, né? Fazer o check-up anual para ficar de olho aí como que está essa taxa do lipidograma, principalmente por aquela questão que eu disse para vocês de estar relacionado com a parte genética e hereditária, né? Então, é uma soma de fatores que contribuem para que a gente fique com esse perfil lipídico dentro do padrão, dentro do normal, né? E, consequentemente, a gente diminua essa evolução para as patologias, né? Tá ótimo, tá joia. Lucas, eu quero te agradecer aqui, então, né, pela tua participação, pela tua presença, tá? Muito bom ter você aqui, muito bom ter você na equipe, tá?
Eu tenho certeza, para quem não pôde nos assistir aqui, né, e ouvir as tuas explanações, né, deu uma aula de bioquímica metabólica, bioquímica clínica, né, né, aula de vida aqui, né, e eu tenho muito orgulho de falar que eu fui professor do Lucas, né, não de bioquímica, né, mas de outras disciplinas, então, e a gente está trabalhando juntos hoje na fundação, né. Tá? Então, fica aqui meu abraço, né? E aqueles que não puderam assistir no tempo em que a gente estava no ar aqui, eu vou deixar esse vídeo depois na nossa página aí, no YouTube e também aqui no Instagram, tá? E agradeço a presença de todos que puderam estar presente com a gente aqui, tá joia? Grande abraço a todos aí. Mais uma vez, Lucas, muito obrigado aí e tenha um bom final de semana. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite feito, né? Uma honra poder participar aqui. E depois quiserem deixar perguntas, né? Que fica no formato de post, aí a gente pode responder vocês nos comentários, né? Obrigado pela Exatamente. participação do pessoal. E fiquem de olho no perfil lipídico de vocês, né? E aí tem mais uma coisa aqui, né? Tem eu deixei um link lá na bio da minha página, que tem lá os contatos da gente, tudo lá. Se quiser entrar, tá? Pode entrar por lá que a gente responde alguma coisa a mais aqui. De repente, coisa que eu não saiba ainda da área de bioquímica clínica mais, que eu de repente não vou lembrar, porque o tempo passa, né? E a gente fica um pouco fora do assunto, mas ainda dá para responder muita coisa. Aí eu posso passar também para o professor Lucas aqui para dar um suporte. Tá joia? Abraço então a todos e até breve. Abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.